Alguém com uma máscara vê vários goblins e ataca. Ele, em uma velocidade absurda, sai matando vários, mas ele não está satisfeito. Ele quer mais. Uma carroça está seguindo rápido para tentar fugir de goblins, mas é atacado. Ele pede socorro e é salvo por aventureiros que matam vários e seguem para a capital. Eles passam dizendo que querem comprar coisas, mas o prota não pensa nisso, já que ele está com fome e é pobre. Quando ele explica que nasceu com a habilidade de gula, onde sua barriga nunca para de roncar. A tarde chega e os irmãos Vlerick aparecem maltratando seu próprio povo, mesmo sendo o cavaleiro sagrado. O turno do prota está quase acabando, quando o trio aparece dando dinheiro a ele no chão, pisando nele como se não fosse nada. Nesse mundo existem pessoas que possuem forças e os que não possuem. Cada habilidade é dada pelos deuses, onde cada um vive pela sua habilidade, mas alguns nascem com algumas sem sentido. Ele é maltratado novamente quando alguém chega pedindo para parar com isso, sendo assim chamada de Roxy Harto. Ela diz que o dever de guardar o portão era para ser feito por um cavaleiro sagrado e eles terceirizaram mesmo assim. Eles aceitam por ela estar um pouco acima e vão embora, com ela estendendo sua mão para ajudar o prota. Com isso ela fala para eles trocarem de turnos e pede para que, se algo acontecer novamente, ele conte a ela. A noite chega com ele pensando nas palavras dela, mas ele sabe que não poderia se arriscar. Ele vai a um bar para comer e o dono do bar é seu amigo, por isso ele não quer que seu amigo tenha um fim. E pensa como seria se ele fosse um cavaleiro sagrado, afinal tudo mudaria. Ele por coincidência vê um ladrão pulando o muro e segue para avisar a Roxy. Ela diz que vai prendê-los e deixa ele no posto de guarda novamente. Um tempo passa quando ele vê alguém sem braços saindo do castelo. Ele pensa em fugir, mas ele não quer causar problemas a Roxy. Ele fica na sua frente e com a lança acerta o homem, assim o matando. Quando ele escuta, a habilidade Gula ativa, aumentando status, habilidade identificar e telepatia recebida. Ele não entende, mas algo ativou sua habilidade. Quando Roxy chega perguntando se ele está bem, o tocando. Quando ele escuta seu pensamento, ele diz que não está ferido, deixando ela feliz, e ela diz que vai reportar aos seus superiores. Com isso ele não escuta novamente, percebendo ser ativado o poder com apenas o toque. Ela agradece pela ajuda e o chama para trabalhar na família Harto. Ele vê o brilho em seus olhos e aceita tal honra. Ele chega na sua casa, olha seus status e, incrivelmente, os que eram 1 agora tem 3 dígitos, além das 2 novas habilidades. Ele não entende direito, mas pensa que com status assim ele poderá tentar matar monstros. O dia chega e ele vai em uma barraca de espadas para comprar a mais barata, já que é o que o seu dinheiro cobra. Ele então aproveita e usa seu identificar para olhar qual a melhorzinha desses lixos. Quando ele pega uma estranha e pensa que ela está suja, mas ela fala com ele. Ele não entende e usa o identificar, sendo esta a espada da ganância, usada com uma mão. E a espada diz que quer ser escolhido e que fará valer a pena a compra. Ele fica surpreso por uma espada falar e compra ela. Vemos a irmã dos Vlerick falando sobre Roxy contratar o feito, mas o irmão mais velho não liga, já que seu maior objetivo é se tornar imortal, e esse é seu estudo. O prota, após conseguir a espada, segue para um campo aberto quando é atacado por um goblin. Ele gira sua espada e o mata com um golpe só, ativando assim a gula, aumentando seu status de novo. O céu assim fica roxo e aparecem vários juntos, já que andam em bando. Com isso ele começa um massacre matando vários e ativando assim a todo momento a gula. Após matar vários, finalmente acaba e agora seus status chegam a 4 dígitos e sua barriga parou finalmente de roncar, o que não acontecia desde que nasceu. O prota não entende, mas a espada explica que normalmente você upa seus níveis com batalhas, ganhando assim experiência, mas graças à gula, você rouba status e habilidades em troca de não ganhar XP, e era por isso que ele tinha level 1 ainda. Um grupo de aventureiros começa a vir, e como a gula é uma habilidade que burla as leis divinas, não é algo bom para que os outros saibam, então a partir de hoje, ambos terão que viver sozinhos. Ele pensa em ir embora, mas antes tira as orelhas de todos os goblins, conseguindo assim 3 moedas de prata, mais do que ele tinha juntado há anos. Ele vai andando e sem querer tropeça em alguém, e ao tocar na criança, ela pede socorro. Ele tenta usar seu identificador no cara, mas parece que ele tem o ocultar, então não dá pra ver suas habilidades. Com isso ele decide ir ajudá-la. O cara leva a garota a um armazém, sendo dito que ela será um brinquedo dos cavaleiros sagrados. O prota pensa em lutar, mas a espada diz que esse cara não é fraco, então é melhor voltar. Mas ele sabe o que precisa fazer. É dito que Laplace criou este mundo, e quando foi embora deixou todos com habilidades, mas uma criança não está contente, afinal Laplace não é justa. Porque todos têm tantas habilidades fortes e a dele é fraca. Além do mais, Sahara ainda não voltou. Quando voltamos ao cara maltratando a criança, ele pensa em ir embora e ela segue em choro. O prota aproveita a chance para salvá-la, tirando suas correntes. Quando o cara aparece mostrando saber da ideia do prota, ele se prepara com sua espada, mas ele está em desvantagem por ter que defender a garota. Quando a espada diz para ele ir para trás e aproveitar a vantagem dele achar que o protagonista é fraco, ele segue com a garota e o cara leva isso como uma caça aos ovos. O prota tenta derrubar umas caixas e ataca de surpresa, só que é desviado. Ele ativa algo na lâmina e se prepara, mas antes de lançar, o prota ataca quebrando sua espada. Ele tortura o cara e ele diz que Rado, da família Vlerick, pediu
o sequestro da criança. Com isso, a garota é salva, ambos comem algo, sendo a primeira vez dela comendo carne, o que deixa ela feliz. A irmã está muito preocupada, mas Feito entrega a garota sã e salva, com ele ficando surpreso já que é a primeira vez que alguém agradece a ele, deixando a lição de que não importa a habilidade, se é fraca ou não. Mas cá entre nós a dele é forte, né? Mas ele, graças à morte do cara, ganhou novas habilidades, algo como lâmina afiada, que se ele tentasse usar antes, o Feito estaria morto agora, e seus status agora estão em 2000. Ele lembra que amanhã é seu primeiro dia na casa da Roxy, então precisa de roupas novas. O dono do bar infelizmente acredita que o Feito não está entre eles, já que ele costumava vir todo dia. O dia chega com ele chegando na casa, bem elegante, e sendo recebido pela futura dona da casa Harto. Ela então mostra o túmulo do seu pai, que morreu há 5 dias atrás, no continente de Galia, onde há monstros inimagináveis. Por azar, um dragão divino saiu da toca, o que fez com que eles fossem aniquilados. Com isso, ela agora é a líder da família, onde ela pode contar a partir de hoje. A empregada-chefe chega, sendo chamada de Haru, e que cuidará do Prota, com ele ficando feliz por ter comido a melhor comida da sua vida. Uma semana se passa, com ele trabalhando mais do que o necessário, mas sendo chamado de estranho por ter conversado com sua espada. Quando é dito que Roxy o convocou, ele chega no local pensando que está cada vez com mais fome por algum motivo, tenta conversar com ela, mas simplesmente do nada desmaia. Ele acorda à noite com uma carta dizendo para ele descansar, que amanhã é outro dia. Ele fala com Grido que é dito que a sorte já foi lançada. Quando a gula sente o gosto das almas, não dá pra parar. Quanto mais devorar, mais forte ele ficará. Mas mais almas vai precisar, tendo que devorar assim almas até o dia de sua morte. E se ele não fizer, vai perder seu controle matando qualquer um que ver na sua frente. Deixando uma dica que sempre que estiver com fome, será visível em seus olhos, se tornando vermelhos. Ele aproveita uma caçada à noite de aventureiros e se infiltra nela, com a espada dizendo que quando a fome aumenta, seu poder dispara temporariamente, onde cria visão noturna, podendo caçar assim as suas presas pelo cheiro. Ele se torna uma besta insaciável. Ele assim se encontra com a horda de goblins, matando todos, mas ainda não é o suficiente. Ele vai na floresta de hobgoblins e segue matando, precisando de mais e mais. Ele mata todos que encontrou e sua fome passa. Ele, não querendo sentir isso de novo a partir de agora, terá que comer de vez em quando, sequencialmente. Quando algo aparece, um boss dito como Rei Goblin, onde os status são parecidos com o de Fate. Mas sua habilidade principal é a regeneração de saúde, o que é bom, já que se o Prota tiver isso, poderá lutar por mais tempo, durando mais batalhas. Ele aproveita a oportunidade e pula, cortando um de seus braços. Ele começa desviando e tenta abrir uma brecha por essa clava, acertando outro golpe decisivo, ativando assim a gula, agora com seus status em 41.000 e a nova habilidade. A ganância, agora com o Feito tendo esses status, revela que ele poderá acessar seu nível 1, uma nova forma para sua arma. Mas ele tem o custo de entregar seus status para a arma. Ele pergunta quanto precisa, mas ele quer tudo que recebeu após conhecê-lo. Afinal, ele não é conhecido como ganância por nada. Sendo assim, se ele não aceitar, ele perderá o poder de usar sua espada, ou ficará forte sozinho, ou ambos ficarão fortes juntos. Com essa escolha, ele é o seu único parceiro e entrega todos seus status, com Grido se transformando assim em um arco mágico. Um hobgoblin tenta fugir, e ele, sem precisar de flecha e sem precisar mirar, puxa e atira, matando em seguida. Ele tira as orelhas de cada um e entrega à igreja, para assim ajudar as irmãs e as crianças. Alguém tenta sair, quando Feito para e na verdade é a Roxy disfarçada indo pra cidade. Mas como ele descobriu, ambos decidem ir juntos. Os dois então vão indo felizes e ele começa a chamá-la de Rocky, pra ninguém saber que é ela. Enquanto ela fala, a espada também fala e ele sem querer manda ela calar a boca 2 vezes. Ele então olha a sua espada e acha ela bem feita. Eles então chegam na feira e experimentam umas uvas feitas pela família Harto. Quando do nada cavaleiros sagrados começam a passar pela feira e todos saem da frente com raiva. A ganância fala algo, mas o Prota manda calar a boca e o cavaleiro acha ruim, achando que é com ele. Quando ele vai fazer algo, Roxy atrapalha, com todos desconfiando da aparência dela. A espada dá uma ideia e ambos fingem ser namorados, fazendo todos esquecerem da ideia dela ser a chefe da família Harto. Eles então fogem e veem uma barraca onde tem vários minérios brutos, onde quem tiver a sorte terá uma joia dentro dos minérios. Ele então usa identificar, mas ela meio que diz que não tem utilidade pra ela e vaza. Eles então escutam rumores sobre um monstro que matou um Goblin Rei. Ela escuta e pergunta sobre essa coisa, mas eles não querem falar sobre. Ela então decide ir a um bar para investigar esse tal bicho, que na verdade é o Prota. Ele então chega no bar e o dono fica feliz por ver ele vivo. Ele apresenta a Rocky e ele acha que é sua namorada, fazendo ambos quebrarem os copos com vergonha. Com isso ele conta o que sabe sobre algum monstro matando goblins e não levando as orelhas, o que traz problema pra todo mundo que vende algo, porque precisa passar por ali, e se tiver rumores de algum monstro ali, ninguém vai querer passar. Outro amigo do dono do bar aparece e diz que esse monstro é na verdade um Lich, e que os cavaleiros sagrados estão organizando para ir atrás dele. Feito fica preocupado porque ele não quer ver a Roxy nessa caçada. Quando uns guerreiros aparecem, eles vão dar em cima dela, mas ela derruba eles, mostrando ser Roxy a chefe da família Harto. Todos pedem desculpas e ela aceita, afinal ela quer proteger o povo e não quer que eles temam ela.
Com isso, eles fazem uma mini festa e se divertem. Após isso, um ferreiro da família Harto afia a espada do feito, deixando ela tinindo. Eles vão andando e escutam algo. Quando eles vão ver, é os irmãos Vlerick maltratando uma criança. Com isso, ele o salva e ambos vão embora. Eles então encontram a mãe dessa criança e voltam pra mansão, tomando um esporro. O Prota no outro dia compra uma máscara que causa interferência pra ninguém saber que é ele caçando. E compra mesmo assim aquele minério bruto que usou identificar, pra achar o certo. Com ela quebrando, achando uma joia linda e ficando feliz com tal presente. Alguns guerreiros chegam à noite para caçar, mas veem vários monstros mortos. Eles não entendem, mas encontram Lich e correm, com o objetivo deles sendo ficar mais forte antes dos Cavaleiros Sagrados caçarem ele. O dia chega com Roxy dando uma missão para ele, onde ele vai até a vila da família Hartle, onde plantam uvas. Eles chegam na casa da mãe da Roxy e ela mesmo doente ainda está de pé. Ela então apresenta Feito e ela se apresenta como Aisha Hartle. Ela então chama o Prota para perto e pergunta se ele gosta da Roxy. Ambos ficam com vergonha e ele fala que gosta muito dela e que gostaria de servi-la para sempre. Ela então entra em sua casa e vê uma foto antiga, lembrando do seu pai e como era seu treinamento. Um tempo se passa com todos ajudando a colher as uvas e o Prota tomando um pouco do suco fresco, e sendo revelado que todo ano Roxy vem ajudar a caçar monstros, já que essa época é boa para colheita e é quando eles vêm atrás das comidas, sendo kobolds do Vale do Norte. Escutando isso, o Prota sente fome porque ele só estava comendo alma de goblins, então ele precisa de coisas diferentes. A tarde então chega, o Fei começa a voltar para a mansão quando ele vê alguém estranha, com um machado grande. Ela então o para e seus olhos são vermelhos como o dele. Ela diz que chegou cedo demais e que ele pode ficar com os monstros, que eles se encontrarão novamente. Roxy então chega e é dito que ela é uma Galiana, onde a maioria desse povo foi extinta há 4.000 anos. Eles começam a voltar e ele pergunta se ela ficará bem, mas ela diz que não estará sozinha e que é forte. Já no outro dia as uvas foram completamente destruídas, o Feito e algumas pessoas vão averiguar e encontram vários desses monstros e uma fera coroada, chamada de o Portador da Lamentação, deixando o Prota com água na boca, mostrando que ele está quase faminto. Eles voltam ao vilarejo e Roxy declara que irá matar aquela fera, mas a ganância diz que ela não tem força para derrotar aquele monstro, mas também é forte demais para Feito. Mesmo assim, ele não pode ignorar aquela coisa. A noite então chega com vários kobolds novos cercando a fera. Ele puxa seu arco e começa derrotando vários menores para limpar a barra e ficar mais forte antes de enfrentar o tal monstro. Ele assim volta para sua espada e avança, mas ainda não é o suficiente. Com isso sobra apenas 2 antes da fera. Ele volta pro arco e derrota um, mas como o arco não é suficiente para a fera, ele puxa a espada e tenta encurtar a distância, quando cai em uma armadilha. O bicho ativa um poder capaz de penetrar a armadura, quebrando seus ossos. Ele então para antes de acertar, mas é acertado pelo outro kobold menor, e pega de raspão o ataque carregado. Ele então finge estar morto para acertar um golpe no menor. Ele então derrota finalmente o penúltimo, e agora pode usar o poder oculto do primeiro nível da ganância, dando 10% dos seus status. Ele então cria um arco muito mais forte e foda, disparando então o Lagopode sangrento. Ele repele facilmente o ataque carregado da fera e pulveriza ela, criando um buraco gigantesco. Ele então sente uma dor imensa e do nada entra em frenesi por ter conseguido pela primeira vez uma alma superior, com isso passando a noite segurando essa fome. Já no outro dia, os cavaleiros que iam atrás dos monstros chegam e veem todos aniquilados por espadas e flechas mágicas. Ambos ficam tristes pela paisagem ter sido destruída, desconfiando da Galiana que passou por ali, mas ficam felizes por agora estarem tranquilos. Aisha então chama o Feito e diz que quer que ele cuide dela, ficando com ela nesse momento ruim da sua vida, basicamente confiando a Fate, sua filha, pois ela não tem muito tempo. Ele mesmo não se sentindo digno, já que engana todos e tem uma habilidade dessa, aceita. Ele então volta para a cidade, mas a fome não passa. Goblins não são mais suficientes a ele. Ele então começa a usar um tapa-olho para não mostrar seu olho vermelho, quando ele escuta que Rado entrará na caçada ao cadáver e que terá uma expedição a Galia novamente, sendo um plano para jogar Roxy lá e matá-la. Feito descobre e pede para ela não ir, porque claramente é uma armadilha, mas ela já está decidida a ir. Os irmãos então ficam felizes por acabar com esse encosto. A noite chega e enfim Rado se encontra com Feito. Ele sabe que não pode enfrentar ordens oficiais, mas não deixará ela morrer assim. Agora com Rado à sua frente, ele envia seus capangas que são humilhados. Ele fica surpreso com tamanha força e treme puxando sua espada. Quando o Prota tira sua máscara mostrando ser Feito, estando em estado de pseudo-fome, ele vê que Rado tem uma habilidade chamada Técnica Sagrada, onde todos que possuem são chamados de Cavaleiros Sagrados. Ele usa a Grande Cruz, mas é desviado facilmente e parte sua espada no meio. Ele então cai com medo. Feito está em outro nível, então receba sua lição pelos seus crimes. Ele então bate sua cabeça nas árvores e ele pede para parar, mas quando foi com outras
as pessoas, ele não parava. Então, ele o joga pra cima, puxa o Lagopode sangrento e acerta várias flechas nele. Ele cai no chão, quase inconsciente, mas perdendo todos os seus membros. Ele tenta pedir misericórdia, mas ele não merece isso. Com isso, sendo morto e sua alma sendo devorada, com o feito recebendo uma técnica de espada sagrada. Ele então usa os status que recebeu e desbloqueia o segundo nível da ganância, sendo uma foice que corta todo tipo de magia. O dia então chega e Roxy se despede de todos, seguindo em rumo a Galia. Ele então recebe uma carta, mas não aceita, dizendo que irá viver como guerreiro, mas na verdade ele seguirá também para Galia para ajudar ela. Vemos o exército que estará junto com Roxy, onde ela faz um discurso encorajador. Ela fala com Mugan e Miriam, onde ambos também irão por causa da Roxy, e para testarem até onde conseguem chegar com suas forças. É mostrado uma garota chamada Raine, e ela é uma pesquisadora, onde ela descobriu que o Lich está usando uma flecha de mana, onde são uma das armas dos pecados capitais, e é algo que ela gostaria muito de ver pessoalmente. Ele então chega a uma cidade chamada Tetra, já que existe um centro de transporte marítimo, e é a sua cidade natal, onde ele sofreu muito. Ele então terá que passar um dia nesse local, indo assim para um tipo de bar. Vemos então um cara pedindo para salvar em sua vila, mas ninguém aceita. Feito aparece e o ajuda com valentões, derrotando eles facilmente. Ele vê esse cara e o chama de Seth, onde eles eram amigos de infância, que esse Seth e seu grupo destratavam Feito por ter menos habilidade que os demais. E após a morte de seu pai, Feito foi mandado embora, apedrejado pelos moradores da vila. Então ele se humilha, agora sendo filho desta vila, pedindo para que Feito salve sua vila e os demais. Ele, sabendo que precisa comer, então aceita matar os monstros. Ele chega à noite e é parado pelo pai de Seth e os moradores, não aceitando a ajuda dele. Ele então aceita Feito em sua casa e dá um chá para ele, explicando que a esposa de Seth morreu. Ele então explica sobre os monstros que apareceram, onde eles voam e provavelmente são gárgulas. A criança vê o Prota conversando e dá um doce a ele. Ele então come, começa a brincar com a criança, quando do nada se sente estranho, assim desmaiando. A criança diz que ela deu um doce que seu avô tinha dado para ela, mas na verdade era um sonífero. Ele olha para a janela e os monstros apareceram. Um bando delas atacam, devastando a vila, mas Feito está drogado. Seth então, mesmo com esse caos, faz um antídoto, dando para Feito, fazendo ele voltar ao normal. Ele então sai da casa e vê todo esse pesadelo. Ele é atacado, mas desvia da bola de fogo, ativando assim sua foice, cortando ela. Ele então finalmente entende como funciona essa foice e joga ela na direção deles, matando vários e voltando para sua mão, sobrando apenas o líder deles. Ele então se aproxima e com um corte, parte ele facilmente no meio. Com isso a vila é salva, mas todos morreram, sobrevivendo poucos. Seth então decide que vai procurar emprego na cidade pelo bem de sua filha. Feito então dá um soco nele, deixando ele melhor por todo o mal que causou ao Prota. Ele então por fim visita o túmulo de seus pais. Vemos a equipe Roxy então passando por terras devastadas em direção a Galia. O Prota aproveita pegando uma carona como guarda-costa por 3 moedas de ouro. Vários bandidos aparecem na estrada fechando ela. Eles vão avançar, mas algo cai do céu, derrotando todos. Eles olham e veem um machado. Junto a ele, aquela Galiana de antes. Ela diz que precisa de uma carona e entra, mas o peso inclina a carroça. Ela pede desculpas e volta a preguiça à forma normal. Eles se apresentam e ela diz que sabe que ele é da gula. Ele fica surpreso, mas ela se diz como Mine, da ira, e come carne seca dada pelo Prota. Eles então finalmente chegam na cidade e tem um cara estranho fazendo um teatro estranho, sendo dito que em breve a expedição que irá pra Galia passará por lá. Eles então vão a um lugar para passar a noite e novamente a ganância não quer dar informações sobre a gula. Eles então tentam passar, mas são parados e cada pessoa tem um tipo de marca no pescoço, que é estranho. A tarde chega e esse Rudolph, que se diz bom, mata um cara que ele não gostou, sem piedade nenhuma. É explicado então sobre as habilidades dos 7 pecados capitais e que a mais pecaminosa é a gula, por ter potencial de destruir esse sistema de nível, já que ele ainda é level baixo. Ele fica com raiva por ter sofrido e mesmo assim, quando achou que tinha um poder, agora terá que consumir almas até morrer. Mas ele precisa ter cuidado, porque sua mente precisará estar intacta, senão custará caro. A noite então chega, com ele indo caçar, ele encontra um homem de areia e testa juntar a bola de fogo com a flecha de mana, destruindo facilmente ele. Começa a aparecer vários e ele tenta se segurar ao máximo para não perder o controle. Mine então acorda e dizem que ele foi matar um golem de areia, algo que nem Rudolph conseguiu fazer. Ele então, após derrotar todos, sente um cheiro de uma fera coroada. Ela então aparece diante de vários aventureiros e ele aparece declarando que esse monstro é dele. Eles tentam avisar que ele é forte demais, mas ele não liga. Ele acerta em cheio um disparo e avança, só que é defendido. O monstro lança uma tempestade de vento nele e ele usa a foice para cortar seu feitiço. Ele então, para acabar com isso, tenta atacar
atacar, mas seu núcleo sai e o monstro tenta fugir pelas areias. Ele então puxa o Lagopode sangrento, 10%, mas não será o suficiente, ele precisará de 20% dos seus status. Ele com isso comba com a bola de fogo e acerta em cheio, consumindo assim a alma desta fera. Com isso todos ficam impressionados, já que ele é muito forte. Já no outro dia ele recebe a recompensa por derrotar o Golem, quando o tal Rudolph aparece obrigando ele a virar seu servo, mas toma uma machadada e é jogado pra longe, tendo então que correrem pra próxima cidade. Mais episódios do cara que tinha uma habilidade inútil, mas na verdade era o poder da gula, roubando qualquer habilidade que quiser, conseguindo a espada da ganância e ficando forte pra caramba. Mas enfim, bora logo pro vídeo. A gula então segue viagem com a Ira, quebrando sem querer a roda da carroça. Eles então seguem um vilarejo que é próximo de Galia, que provavelmente alguém muito forte está protegendo esse lugar. Ele então encontra alguém, aparentemente líder do vilarejo, com uma espada sagrada. Essa pessoa defende esse lugar. Ele vai tentar falar com o cara, mas ele o chama pra um duelo, dizendo que o protagonista é level 1, mas tem 1 milhão de status, quebrando seu identificar. Ambos então se preparam e começam. Eles vão trocando golpes, mas Feito derruba sua espada e perde. O cara então aceita que fiquem, mas com uma condição: durante a estadia, ele precisa treinar com esse velho, já que ele não está acostumado com sua força ainda. Sua tática funciona contra monstros, mas não irá funcionar contra humanos. Eles então se apresentam com o cara sendo Aaron. Eles então começam com um treino corporal, aperfeiçoando sua pose, quando a gula ativa um dos seus olhos, já que ele está quase morrendo de fome. Eles então terminam por hoje e ele sente um cheiro de monstro no castelo. Eles entram na casa e Mine já comeu toda a comida que tinha. Ele então prega uma peça nela e vê um quadro com Aaron, seu filho, e sua esposa. O outro dia então chega e o treino sendo o protagonista tendo que defender seus golpes com apenas um galho de árvore. Ele consegue, então, aprendendo a controlar melhor seus status. Ambos então comem durante a noite, quando Mine explica que ela não tem paladar, ou seja, não sente o gosto da comida por causa da ira, já que esse é o preço a pagar. Aaron então explica que morava no castelo há 15 anos atrás. Ele deixou o castelo por ordens, mas uma horda de monstros com uma fera coroada, sendo um Lord Lich, apareceu e todos foram mortos. Feito então escuta essa história e sente uma fome tremenda. Ele então se prepara para ir pro castelo e Aaron decide ir também, com Mine ficando para proteger o castelo. O Prota usa suas flechas com petrificação que conseguiu com o monstro do deserto. Eles então são cercados e vão derrotando todos. Entram então no castelo e tudo parece normal, seu filho vivo. Mas isso é uma armadilha. Ele fica feliz por todos, seu filho então aproveita, rouba a espada dele e tenta matá-lo. Ele usa a faca de seu filho e defende. Tudo isso não passa de uma ilusão. Feito pede a foice para cortar a magia, mas eles seriam consumidos também e iriam sofrer eternamente no inferno se fossem consumidos pela gula. Aaron então fica encarregado e Feito sai para ir atrás do Lich. Ele atira uma flecha e o Lorde então aparece, status acima de 1 milhão, level 100. O poder dele é controlar basicamente cadáveres que ele não pode matar, já que senão eles serão consumidos pela gula. Aaron então aparece com outra espada, cortando os tendões deles para eles não se levantarem. Ele sabe que se tivesse voltado mais rápido teria salvado todos, então ativa a grande cruz e prepara. Feito guarda a ganância e usa a espada de Luke, filho de Aaron, para ativar juntos a grande cruz, derrotando todos de uma vez. Corpo de todos então descansam em paz. Feito usa a gula então no Lich e melhora da sua fome por um tempo. Ambos então saem e é dito que ele ultrapassou seu limite de nível graças ao lutar ao lado do Prota. Mine então recebe 50 moedas por defender a vila e é dito que ela foi vista há 50 anos atrás por Aaron, e com uma mesma aparência, como um fantasma que não pode morrer. E essa é a hora de Feito devolver o favor dela. Ambos então se despedem e seguem para a próxima cidade. Os irmãos do início então aparecem encontrando a Pedra Filosofal e recebendo a notícia que seu irmão Rado foi morto pelo cadáver. Feito e Mine então seguem sua viagem com essa história da Mine muito suspeita e bem próximo, Roxy e seu bando passa pelo mesmo vilarejo, sabendo da história do monstro coroado. Aaron então aparece explicando que derrotou com um amigo o Lord Lich, mas esse guerreiro partiu e o nome também não pode ser dito. Eles então pensam em ir direto para Galia, mas Aaron faz um treino com ela para prepará-la para Galia, enquanto os outros vão ajudando a reconstruir o castelo. Já em umas ruínas, Mine diz que nasceu nesse local, mas não tem tantas lembranças, já que foi levada para a capital imperial, demonstrando que tem mais ou menos 4.000 anos. Quando eles então encontram um tipo de casulo ainda vivo. Quando assim, então é explicado que isso é uma quimera, uma arma experimental. Eles pegam uma cobaia humana e costuram monstros nele, e essas são falhas. Com isso ela o chama para lutar contra a quimera Haniel, com o status
atos insanos, e esse é o estado larval apenas dela. Como ela é imortal, é impossível derrotá-la, mas pela gula ser um dos pecados mais pecaminosos, ele pode tirar a alma dela para acabar com essa quimera. Ela então o ativa, saindo um monstro gigante e alguém no peito desse monstro com olhos vermelhos, mesmo sabendo que ela irá sofrer para sempre em tormento se ele devorá-lo, mas é necessário. O monstro então começa lançando um tsunami de lava que a ira devolve. Eles então se separam, com Mine tirando um braço e com uma flecha de fogo petrificando a perna direita dele, mas é regenerado facilmente, uma arma capaz de lutar sem parar. Mine então ataca novamente mais forte, com o bicho criando asas, entrando em uma metamorfose. Feito se sente imponente, então para ajudar ativa a Semi-Fome, ativando apenas um lado do seu poder, pela primeira vez realmente querendo e não sendo automático. Ele então consegue ficar mais forte e raivoso. O bicho lança várias penas que são defendidas, Lagopode, sangrento com petrificação com 10% de status, preguiça despertada mais forte, um poder tremendo. Com isso eles precisam fazer algo antes que ele regenere, mas um domo preto é criado. Ele tenta usar a foice que não funciona, com ele tendo que acertar o ponto fraco do fluxo de mana. Feito então fraqueja e o bicho tenta voar. Feito está quase no seu limite, então precisam acabar antes que Haniel se regenere. Ele então sobe no machado e é lançado para cima. Foice com 20% dos seus status é usado. Haniel tenta usar uma barreira e queimar Feito dentro dele, mas ele então ativa o Inferno Mortal e acerta no peito de Haniel, que explode. Ele então, de frente dela, vê um cientista com várias crianças por causa da sua telecinese, um tipo de memória. Duas crianças, aparentemente Haniel e Mine. Gula ativada. Pela primeira vez, ele comeu um dos seus, por isso essa dor no peito tremenda. Eles então fazem um tipo de túmulo para ela. Feito pergunta se Mine a conhecia, mas ela não lembra dos acontecimentos passados. Ele então pede um favor. Caso ele perca o controle, ele pede para Mine o matá-lo, já que ele estará forte demais. Ela então o abraça e aceita. A tarde então chega, com Feito resetando os seus status logo agora, recebendo um escudo mágico, mas se separando de Mine, chegando em Babilônia, a cidade de Galia. Eles então entram, vendo que tudo é caro, já que é difícil de conseguir. O bando da Roxy então chega finalmente e ele usa sua máscara para se esconder, quando ele sente alguém atrás dele, dizendo que Roxy irá morrer aqui. Chegando à cidade de Babilônia, o Lich segue pela cidade e aquele mano loiro chato, Nozen, algo assim, aparece para servir a Roxy, enquanto o Prota tá fazendo suas contas, já que tudo aqui é caro. E a ganância vê uma bainha linda, já que até hoje ele tá sem nenhuma, se sentindo pelado. Mas o Prota é pão duro. Ele pergunta pro cara quanto ficaria uma bainha para sua espada específica, mas ficaria 500 moedas, um roubo. Ele então sai para matar monstros e fazer grana, quando um grupo chama ele para uma party, o que ele nega. Ele vê uma horda de 50 orcs e segue em uma floresta de musgos, mas a equipe dos Kaba aparece e ele precisa roubar as kills para ganhar o money. Quando são lançados flechas, que é defendido com o modo escudo, que é novo. Ele então aproveita essa defesa para avançar como um trem, derrotando todos. Ele então corta todas as orelhas e segue para vender, quando os caras reclamam dele ter roubado suas kills, mesmo ele não tendo nenhuma chance, os caras. Ele meio que pega uma briga de bar contra eles, que não tem chance nenhuma também eles. Roxy então é chamada e eles se reencontram depois de bastante tempo, mas ele escondido explica a situação. Ela diz que ele tá feio e ele simplesmente vaza, querendo mudar todo o equipamento. Ele vai no cara do equipamento e eles formam um pacto, já que ele virou notícia há pouco. Tudo é pronto e ele veste uma armadura foda por 80 conto, faltando apenas a bainha. A noite chega e ele acha um lugar bem movimentado, quando uma mulher de cabelo azul vai ao encontro do Prota dizendo que está à sua espera, o chamando pelo nome, o que causa espanto. Ela é Eris da luxúria, um dos pecados. Ele então senta junto dela para conversar e é explicado que o efeito colateral da luxúria é que ninguém consegue não amá-la. Ela basicamente emite um ar agradável, mas ela estava o observando desde tempos. Mas indo direto ao ponto, a razão dela estar aqui é que ela é atualmente a guardiã do reino, trabalhando para um futuro melhor, acreditando que a morte de Roxy é necessário. É então explicado sobre o fenômeno de agressão, do qual, quando o monstro morre, a ira deles não somem e vão acumulando até nascer uma fera coroada. E é da mesma maneira com humanos. Com a discriminação dos cavaleiros sagrados, a massa nutriu um ódio e com a morte da apenas Roxy, ela iria consumir tudo e nasceria um novo humano com uma habilidade incrível, que iria comandar o reino. Com essa baboseira toda deixando Feito furioso, afinal ninguém se importa tanto com os outros como ela, fazendo ele ir embora, mesmo com o plano dela em andamento. Mas para ele não importa com quem ou contra quem ele irá lutar, ele apenas protegerá a Roxy até o final. Já no outro dia, Nozen relata a sua missão, do qual perderam o contato com a equipe que foi atrás da matéria-prima, e Roxy decide ir atrás deles para encontrá-los, enquanto Feito precisa coletar cristais mágicos em Galia para poder criar uma bainha decente para Grido, tendo um mapa de onde coletá-los. Ele então segue para próximo da Grande Ravina
usando a investida de escudo de novo, repetindo a mesma cena, da mesma forma, sem mudar nada. Enquanto a equipe de Rocket fica perdida por causa das bússolas não funcionarem, mas encontra uma maneira. Com a noite chegando, o Prota dorme para descansar para a próxima batalha. No seu sonho, ele encontra Haniel, daquela vez. Ela tenta falar algo, mas ele não consegue ouvi-la, por interferência. Já no chão, um mar de morte o segue, com todas as almas das pessoas e monstros que matou o consumindo. Ele então acorda e sente a presença de uma fera coroada, ou melhor, 4 salamandras. Ele lança flechas petrificantes, mas elas não fogem, mesmo sendo da sua natureza, mostrando que podem estar sendo controladas. Eles então o seguem, chegando no acampamento de Rocket. Todos são atacados com um calor incrível, a garota tenta atacá-los, mas não funciona. Quando o Prota aparece defendendo todos, eles avançam, mas o Prota, usando lâmina afiada, corta todos facilmente. Após acabar tudo, ambos agradecem, mas existem alguns emblemas nas salamandras, como se tudo tivesse sido armado, já que as feras coroadas elas não costumam trabalhar junto. Já no dia, que mais parece uma tarde, eles chegam na Grande Ravina, com a equipe tendo que ir salvar sua unidade e o Prota indo atrás dos cristais, na teoria. Já em uma floresta próxima das Ravinas, num lugar realmente dia, sendo um cemitério de monstros petrificados, ele vai andando e encontra Ares, do nada, olhando pro nada. Ela então vai pra algum lugar e ele vai na sorrateira. Quando ele olha pro lugar que ela estava olhando, ele encontra uma parede e nessa parede uma quimera, presa parada sem parasita nenhum, com outros buracos sem ninguém, como se tivesse 3 sido despertadas, 3 quimeras. Mas enquanto analisa, ele escuta um barulho próximo na direção da Rocket. Ele vai ver o que aconteceu e, pra surpresa de ninguém, as 3 quimeras estão lá atacando eles. O Prota chega na flechada pra ajudar, todas as quimeras ficam feridas, mas se regeneram, só que bem devagar, sem comparação nenhuma a Haniel. E uma fera coroada no peito, precisando derrotar eles para as quimeras não poderem ser usadas. Ambos então seguem, o Prota corta sua perna abrindo uma brecha, com o Rocket derrotando um. Miria leva o ferido para um local seguro e ambos lutam juntos, com o Prota fazendo suporte para Ruin. Eles derrotam 2, faltando apenas um. Ele então pula neles para atacar quando o buraco abre e ambos caem numa ravina. Mas para Rocket não morrer com essa queda, o Prota segura e cai de costas, mas ficando de boa por causa do seu corpo. Já Rocket desmaiada no fundo e a máscara sumindo. Ela então acorda e o Prota por pouco coloca ela de volta para ela não descobrir quem ele é, mas ainda na falta de uma das quimeras, e Rocket explicando que chegaram tarde demais, ambos morreram da equipe de reabastecimento. Mas logo agora a Gula ativa sua pseudo-fome, fazendo ele sentir o cheiro da quimera. Ele então vai atrás dela com ela aparecendo e ele dando vários cortes nela para matá-lo, se sentindo um pouco mal por pensar na Rocket, ficando melhor. E novamente o tal do emblema, sendo alguém enviado para matar Rocket, aparentemente Ares. Quando coincidentemente o Prota acha os cristais mágicos, ele vaza, salvando ela e volta com a heroína e o espólio. E do nada um cara copiando o Prota, andando até a máscara, do nada. Já no outro dia, pelos problemas que os outros causaram, Rocket confronta o Prota para lutar com ele, para fazê-lo entrar no exército ou ir pra cela. Ele então aceita, mas sem tirar a bainha. Ambos começam a lutar, com Rocket indo bem e mirando na máscara para desmascará-lo, literalmente. Ele então aproveita a nova bainha que tem e ativa sua técnica de espada sagrada, com todos pensando que ele é um ex-cavaleiro sagrado. Ela fica em apuros, mas ele se impressiona com o colar que ele deu a ela e perde, ficando com a baixa guarda. E ela percebe isso, além de perceber o estilo de luta de Aaron. Após essa luta então, ele só vaza simplesmente e ela deixa ele vazar, esquecendo o propósito da luta, que era fazer ele entrar no exército ou ser preso, sem mais nem menos, tá ligado? O mano velho fala com o Prota sobre a quimera e fala que sua filha é muito inteligente e saberia mais sobre isso. Já em um laboratório, a mina que ele tava falando aparece pesquisando sobre a Pedra Filosofal. E é isso, ela nunca mais aparece no anime. Já de tarde, o Prota tá deitado quando um alarme toca com a wave de monstros vindo pra cidade. Todos fogem da maneira que dá e Rocket e todos ficam preparados para avançar, cortando no meio essa marcha da morte. Ele então, controlando bem melhor, entra na pseudo-fome e avança. Ele vai se juntar a eles, mas algo ao leste aparece pelo subterrâneo, indo por baixo do exército. Ele então modifica o tiro dele todo para atravessar o chão e aumentar o alcance, com o bicho saindo do chão e tendo o mesmo emblema. Ele então pula pra cima, vê que vai dar merda, cai no chão, ativa o escudo para tancar uma chuva de ácido, ela cessa e ele lança uma flecha com 10% de poder e fogo. Mas o bicho se separa para desviar e um fica para lutar e o outro vai direto ao exército, se dividindo, mais ainda para causar problema. Ele ativa a grande cruz, matando os pequenos, mostrando que só existe um núcleo que precisa mirar. Agora com 20% na flecha, ele lança um tiro espiral com um lago Pude sangrento. Funciona, mas nada acontece, quando ele vê o cara que apareceu com a máscara também, fazendo ele acreditar que é Ares se passando por alguém, mas em suas mãos uma arma de pecado capital, a espada pistola negra Inveja. O Slime tenta matá-lo, mas não funciona, já que ele acabou de roubar
travar a habilidade de corrosão deles. Mas seus status estão aumentando rápido demais, sua habilidade pode sair do controle já já. Mas antes que isso aconteça, ele precisa matar a Ares. Ele então tenta atirar, mas não funciona. Checa seus status e percebe que chegou no limite que um humano pode chegar, com uma sequência de 9 números 9 em tudo. Para alcançar o nível desumano, precisará chegar no domínio E. Basicamente, quem entrou em um domínio E não pode ser tocado por qualquer golpe humano. O Prota tenta atacar e percebe que não é Ares. Ambos então tentam lutar, mas ele está completamente na desvantagem. Mas Fatal precisa estar pronto para matar e morrer a qualquer momento. Então, dê o poder que precisa a habilidade da Gula. 100% de fome dá o domínio E a Fatal, conseguindo ter um embate de igual, ou melhor, desigual, pelas suas habilidades, quebrando assim sua máscara finalmente. É então olhado para o seu verdadeiro eu, sendo Nozan, mas não é exatamente ele. É ativado uma flauta e algo do céu segue para o campo de batalha. Um dragão divino seguindo para Roxy, faltando 30 segundos. Agora ambos os dois darão tudo o que tem para matar Roxy, tentando ganhar tempo de toda forma que precisa. Já no outro lado da batalha, o dragão chega, lançando um raio que amedronta Roxy e todos, mas é defendido por Fatal e seu escudo. Ativando novamente, mas com muito esforço é defendido e partido sua máscara completamente. Agora Roxy, percebendo quem estava a seu encalço todo esse tempo, a ajudando, sendo Fatal Graphite, o cara que ela ama. É explicado então que sem permissão o Prota upou o escudo e lançou de volta o raio do dragão, mas sua máscara caiu literalmente. Mas seus olhos trazem medo, o medo que o persegue e o consome. Pede desculpas pelas mentiras, agradecendo por tudo e parte para o verdadeiro campo de batalha, contra tudo e contra todos. O dragão então volta mó paz e em cima dele Nozan. Ele guarda a espada e ativa a grande cruz retornável que desce redondo, prendendo o dragão por um tempo, ficando 1v1 contra Nozan. Ambos então começam a lutar, mas agora está igual, afinal seu domínio E está no limite, ele está usando outra técnica pressionando seu corpo e seu inimigo estava se segurando, mas o Prota fica 100% pressionado, já que não pode ficar longe do dragão, perdendo seu braço esquerdo com um golpe apenas. Agora acabou para ele terá que pagar o preço, quando sua espada o acerta. Aquilo na verdade foi uma magia de ilusão, sacrificando seu próprio braço. Ele então o parte quase no meio, ativando sua gula, quando do nada ele retorna para a Sala Branca, com Haniel dizendo que avisou tanto para não exceder seu limite. Seu nome na verdade é Luna, e agradece por matá-la, afinal era a melhor coisa a se fazer, mas apenas consegue sentir muito, afinal não dá mais. Ela estava segurando todas as almas para ajudá-lo, mas não dá mais. Se caso devorar a alma do dragão divino, não poderá se controlar, quando a ganância aparece em seu corpo para ajudá-lo, afinal estão sem tempo. Ambos então agradecem a Luna e mesmo assim não seguirá seu conselho, já que precisa salvar todos. Ele então volta ao mundo e o dragão é solto com sua fúria. Ele, aproveitando isso, sem um braço, não podendo usar o escudo, nem o arco, manda voando a sua espada, acertando golpes e pegando de volta. Ele checa seus status e vê que está na vantagem, pula em cima dele, cortando suas asas, fazendo-o cair. O dragão lança um raio de volta, mas com a lâmina afiada no máximo, ele corta no meio não só o raio, como o dragão divino todo, e o chão no meio, criando uma ravina. Habilidade de Gula ativada. Após devorar uma alma desse nível, ele está prestes a se tornar uma ameaça maior que o próprio dragão. Então, para não criar problemas, começa a mandar todos os seus status para Grido, para quando não puder se controlar, ficar fraco. Ele então redefine seus status trazendo uma lança da ganância. Até o final, ele, Fatal Graphite, foi um homem gentil. Ele então cai no chão e do outro lado Mine e seu machado chega para cumprir sua promessa, afinal ela avisou. Ela vai matá-lo, mas Roxy aparece para salvá-lo. Ela então derrama suas lágrimas, afinal nunca quis isso, e mesmo com sua habilidade da Gula ao máximo, mesmo assim se sente quieto, calmo. Estava com tanto medo de ser odiado que negou a verdade e aceitou algo antes de tentar. Mas a verdade é que ele queria ser salvo por ela. Seu estado de fome se cessa e ele volta ao normal, encontrando finalmente seu apoio. Já no outro dia o Prota acorda bem, só que sem o braço esquerdo, quando Ares e Mine aparecem derrubando a ganância e explicando tudo, onde na verdade Nozan era só um receptáculo e a inveja estava o controlando. Eles então entram em uma missão que ele não pode recusar para lidar com outros pecados capitais, além de ir atrás de regenerar seu braço, já que é possível. Mas infelizmente não pode ficar próximo da Roxy, afinal só de falar seu nome, a Gula se agita pela sua alma, então basicamente deixando uma carta de até breve. Ela promete ficar mais forte e lembra do passado, onde encontrou o Fatal, prometendo que irá encontrá-lo novamente. Já na casa dos três irmãos, que sobrou dois apenas, Rafael está próximo de conseguir o poder extraído da tal Pedra Filosofal, o que criará grandes problemas futuros. Vemos então por fim o Prota usando o poder do próprio cajado, que eu pensei que era uma lança, conseguindo a
cura do crepúsculo, conhecida como Twilight Healing, curando seu braço esquerdo e seguindo com seu domínio E para sua nova missão, para conseguir uma pedra de amolar especial para a espada. Mas com isso o app, o vídeo e o anime termina por aqui. Bem, espero que tenham gostado. O anime até que no início tava da hora, mas depois ele ficou bem maçante, bem... Aconteceu, tipo, não foi tão bom o anime, eu aceito. Sim, não foi tão bom, enfim. Mas foi da hora, deu pra terminar o anime, eu queria resumir logo, então eu resumi. Essa ideia de pecados capitais de armas e habilidades são da hora, eu gostei dessa habilidade da Gula, bem diferenciada, pseudo-fome, mas era tudo muito óbvio e... meio que foi criando essa maçação. Tanto que teve um episódio aí que enquanto eu tava resumindo esses episódios, os caras simplesmente repetiram a mesma cena. Eu não tenho certeza se foi literalmente a mesma cena, eles só copiaram e colaram, mas foi literalmente a mesma ideia da cena. Só defendeu as flechas, avançou com tudo e derrotou os bichos com escudo, tá ligado? Sei lá, foi da hora, vale a pena assistir. Se vocês não quiserem assistir o anime, assiste o resumo, que é bem menor, só pra ter a ideiazinha, mas... sei lá, eu curti de ter resumido. Eu poderia ter feito 2 vídeos, que eram 4 episódios, 2 vídeos no segundo com episódio 9 e 10 e um com 11 e 12, mas não tava tendo tanto conteúdo, 9 e o 10 episódio. E pra não se estender mais em vídeos, não criar problema, ou então pra não perder visualização, já que não ia ter tanta coisa no episódio, eu já decidi fazer os 4. Ixi, quase derrubei a TV. Já decidi fazer os 4 nesse vídeo aqui, mesmo que fique grande ou não. Vai ser um vídeo bacana, vai ter conteúdo no vídeo, o que eu priorizo nos meus resumos é conteúdo, já que eu pulo bastante coisa. Não coisa importante, eu pulo o que não é importante e tento focar nas coisas importantes, já que é um resumo, não faria sentido eu lançar um vídeo de 24 minutos, resumindo um anime com um episódio de 24 minutos, não seria um resumo, mas enfim. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Terminei outro anime, já vai ter o compilado. Pra quem tá assistindo já pelo compilado, obrigado, deixa o like aí, não esquece, né? Se inscreve no canal. E vamos pro próximo anime, se pá, Engage Kiss. Engage é foda, Engage Kiss é o próximo. Depois que eu terminar Engage Kiss, eu vou pra Ragna Crimson e depois, por fim, pra Tsukigami Shibiko segunda temporada. É porque Tsukigami Shibiko... Vou pegar logo esse vídeo pra poder explicar. Tsukigami Shibiko, ele tem muito episódio, velho. Eu pensei que teria só 12 e eu lancei o primeiro vídeo quando tava em 2, 3 episódios. Mas tem muito episódio, velho. Então eu vou ter que resumir que nem Ragna Crimson. Ragna Crimson também tem muito episódio, velho. Eu comecei a resumir quando tinha pouco. E quando chegou no episódio, sei lá, não lembro qual era, mas quando chegou no tal episódio, 12 por aí, ele foi 11, eu acho. Foi 11, eu parei de resumir no vídeo 4. Só que agora lançou mais 11, tem basicamente 22 por aí, 22, 23, 24. Já Tsukiga tem 25, mano. Então eu vou logo terminar a Ragna Crimson, que é mais rápido, e depois eu vou pra Tsukiga. Aí depois que eu terminar, ó, mó paz, inicio um novo. Tô voltando a assistir os animes dessa temporada, eu não assisti tanto da temporada passada, mas eu vou pegar pra assistir, e é isso. Tamo junto, valeu, falou, além do trabalho que eu tenho, né, então é muito tempo. Enfim, tamo junto, valeu, falou e fui. Falei demais.